Você já se perguntou como nossas ações e comportamentos são moldados pelo ambiente ao nosso redor? Em nosso segundo episódio da série Escolas de Psicologia, vamos mergulhar no fascinante mundo do behaviorismo. Descubra como essa abordagem revolucionou a maneira como entendemos o comportamento humano e como ela se conecta diretamente com os estudos neurocientíficos atuais. John B. Watson é considerado o fundador da escola de psicologia, que mais tarde passou a ser chamada de behaviorismo. Watson veio de uma infância difícil. Após o abandono do seu pai, passou a viver em uma fazenda na Carolina do Sul, Estados Unidos, onde viveu em condições de pobreza e isolamento. Considerado um aluno problemático e violento, mas com apenas 16 anos, entrou no curso de psicologia e depois, seguindo fazendo doutorado em psicologia e filosofia. Como professor de psicologia experimental e comparativa, na Universidade Johns Hopkins começou a formatar as ideias sobre o que mais tarde se tornaria um ramo completamente novo na psicologia, o behaviorismo. Inspirado pelo trabalho de Ivan Pavlov, Watson começou a estudar fisiologia, biologia, comportamento animal e o comportamento das crianças. Ele acreditava que as crianças funcionavam com base nos mesmos princípios que os animais, embora fossem seres bem mais complicados. Watson concluiu que todo animal era uma máquina muito complexa, que respondia às situações com base em suas conexões, as vias nervosas que haviam sido condicionadas pela experiência. Em 1913, Watson deu uma palestra na Universidade Columbia denominada A Psicologia como os Behavioristas a Veem. Nessa palestra, ele defendeu uma radical revisão dos métodos de pesquisa em psicologia, abandonando a introspecção em troca do estudo do comportamento e propugnando que o comportamento fosse avaliado em separado da consciência. Defendeu ainda que a psicologia não fizesse distinções entre comportamento animal e humano e fosse uma ciência natural e objetiva em que se pudessem desenvolver princípios pelos quais o comportamento não somente seria previsto, como também controlado. Além disso, Watson rejeitou a ideia de que a hereditariedade seria um fator importante no comportamento e discordou das ideias estruturais de Sigmund Freud. Essa palestra foi mais tarde publicada naquele mesmo ano na forma de um artigo na Psychological Review, o qual passaria a ser conhecido como o Manifesto Behaviorista. O behaviorismo é uma abordagem que se concentra no estudo do comportamento observável, ignorando processos mentais internos. Desenvolvido por psicólogos como John B. Watson e B. F. Skinner, o behaviorismo enfatiza a relação entre estímulos e respostas, e seus experimentos muitas vezes envolvem condicionamento e reforço. Por meio de experimentos rigorosos, os behavioristas demonstraram como os comportamentos podem ser adquiridos, modificados e até mesmo extinguidos com base em princípios de condicionamento e reforço. Um dos experimentos mais famosos que ilustram os princípios do behaviorismo é o experimento do condicionamento clássico de Pavlov, onde cães foram condicionados a associar o som de um sino à comida, desencadeando uma resposta de salivação mesmo na ausência da comida. Já o behaviorismo radical de B. F. Skinner introduziu o conceito de reforço, demonstrando como as consequências do comportamento podem influenciar sua probabilidade de ocorrência futura. Através de experimentos com animais em ambientes controlados, Skinner desenvolveu técnicas de modificação de comportamento que tiveram um impacto significativo não apenas na psicologia, mas também em áreas como a educação e a terapia comportamental. Essa abordagem objetiva e empiricamente orientada tem sido amplamente aplicada em diversas áreas, desde a análise do comportamento animal até a modificação de comportamentos problemáticos em seres humanos. Entre os principais conceitos desta escola de psicologia, destacamos condicionamento clássico, um dos conceitos fundamentais introduzidos por Ivan Pavlov, no qual um estímulo neutro é associado a um estímulo incondicionado para produzir uma resposta condicionada. Por exemplo, no famoso experimento de Pavlov com cães, o som de um sino, estímulo neutro, foi associado à comida, estímulo incondicionado, levando os cães a salivar, resposta condicionada, ao ouvir o sino. Condicionamento operante. Desenvolvido por B. F. Skinner, é um processo de aprendizagem no qual a probabilidade de um comportamento ocorrer
é modificada pela sua consequência. Comportamentos que são reforçados tendem a ser repetidos, enquanto aqueles que são punidos ou não reforçados tendem a diminuir. Por exemplo, um rato em uma caixa de Skinner que pressiona uma alavanca para receber comida exemplifica o condicionamento operante. Reforço refere-se a qualquer estímulo que aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer novamente. Pode ser positivo quando um estímulo desejável é apresentado após um comportamento. Por exemplo, elogio por realizar uma tarefa. Ou negativo, quando um estímulo aversivo é removido após um comportamento. Por exemplo, retirar um castigo ao fazer a lição de casa. Punição refere-se a qualquer estímulo que diminui a probabilidade de um comportamento ocorrer novamente. Pode ser positiva quando um estímulo aversivo é apresentado após um comportamento, por exemplo, uma multa por excesso de velocidade. Ou negativa quando um estímulo desejável é removido após um comportamento, por exemplo, retirar o acesso a um brinquedo por mau comportamento. Generalização e discriminação. Generalização ocorre quando um organismo responde de maneira similar a estímulos semelhantes ao estímulo originalmente condicionado. Discriminação refere-se à capacidade de um organismo distinguir entre diferentes estímulos e responder de maneira seletiva apenas ao estímulo específico associado ao reforço. Atualmente, a relação entre o behaviorismo e as neurociências tem se tornado cada vez mais relacionados. Embora o behaviorismo tradicional tenha sido criticado por sua ênfase exclusiva no comportamento observável e pela negligência dos processos mentais internos, a evolução da neurociência permitiu uma compreensão mais profunda dos mecanismos neurais subjacentes, comportamentos estudados pelos behavioristas. Bem, estamos chegando ao fim de mais um episódio da série Escolas de Psicologia. Espero que você tenha gostado do segundo episódio desta série e que alguns dos conhecimentos desta clássica escola de psicologia possa te ajudar a compreender um pouco melhor como nós, seres humanos, nos comportamos. Em breve, em nosso terceiro episódio, iremos abordar uma das grandes escolas da psicologia, o humanismo. Antes de encerrarmos, gostaríamos de pedir sua ajuda para alcançarmos a meta de 5.000 inscritos em nosso canal. E se você gostou do conteúdo deste vídeo, iremos deixar na descrição deste vídeo o link do livro que foi base para este vídeo, no site da Amazon. Adquira já o seu e tenha uma ótima leitura. Até a próxima!